Vamos lá, galera. Vamos falar aí nessa aula sobre teoria de conjuntos, um assunto de diversas questões clássicas em várias provas de concurso, em vários cursinhos. É um assunto chave para o entendimento de vários outros. E esse devidamente trabalhado, ele apresenta uma relativa facilidade aí na resolução das questões. Só envolve alguns macetes, alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, ok? Então, seguindo. O que são conjuntos? Conjuntos são a reunião de elementos, mas é reunião de elementos que podem ter um determinado crivo de seletividade. Imaginem que eu fale, por exemplo, o conjunto dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Né? Ou, em contrapartida, eu possa comparar com o conjunto de jogadores de futebol geral do Brasil. Então, existem dois crivos de seletividades aí diferentes. Eu estou analisando um universo diferente de características que permitam que o determinado elemento pertença ou não pertença ao meu conjunto, ok? Existem três formas principais de representar um conjunto: por enumeração, por compreensão e por diagrama de Venn. Por enumeração, o próprio nome já está dizendo, eu vou listar os elementos que pertencem ao meu conjunto. Já por compreensão, eu vou utilizar uma propriedade que defina as características dos elementos que vão pertencer a esse conjunto. Reparem, o conjunto A aqui é o mesmo conjunto A aqui. A propósito, é muito comum a gente utilizar letras maiúsculas, tá, para intitular conjuntos. Repare que aqui os elementos são esses. Agora vamos analisar a propriedade que define a característica desses elementos aqui embaixo. X pertence aos naturais, tal que essa barra aqui tem esse significado, né, de maneira que x seja par e x também seja maior do que 2 e menor do que 16. Então, eu estou em busca dos números naturais pares maiores que 2 e menores que 16. Se eu verificar, eu vou averiguar aqui que o primeiro elemento vai ser o 4, depois o 6, depois o 8, o 10, o 12, o 14 vai entrar? Vai, olha lá. Número par menor que 16, o 14 entra? Entra. Então, tá lá. 14. Tenho aqui exatamente o mesmo conjunto lá de cima, só que representado por compreensão, ou seja, através de uma propriedade. E diagrama de Venn é quando eu utilizo esse tipo de círculo aqui, delimitando quem pertence e quem não pertence ao meu conjunto, ok? Reparem, o 4, 6, o 8, o 10, o 12, o 14, os mesmos elementos aqui dentro. Qualquer outro valor que esteja aqui fora, obviamente, não pertence a esse conjunto. Vamos trabalhar com esses dois exercícios aqui bem simplórios, tá? Só para a gente treinar o que a gente aprendeu aí. Represente os elementos naturais, então estou falando de números naturais, menores que 30, reparem, eu estou falando do conjunto dos números naturais menores que 30. Então, se eu for começar a descrever eles aqui, eu começaria aqui, ó, do 0, 1, 2 e seguiria até exatamente o número 29, porque o número 30 já está fora. Eu preciso que esses valores sejam ímpares, sejam não primos, ou seja, obrigatoriamente sejam números compostos, com algarismos iguais. Reparem que eu botei uma série de condicionantes, as quais têm que ser obedecidas simultaneamente, para que esse elemento possa pertencer a esse conjunto. Se o elemento não tiver uma única dessas características, ele já não vai pertencer. Então, o que eu começo a fazer aqui? O que eu sugiro é fazer essa abordagem daqui, ó, de algarismos iguais. Reparem que menores do que 30, eu só vou ter de algarismos iguais
o 11 e o 22. Mas já repararam ali que eu estou falando apenas de números ímpares? Então me sobrou quem? O 22 já foi embora. Me sobrou apenas o 11. Agora, eu falo de números que não sejam primos. E o 11 é primo. Então, não sobra absolutamente ninguém. Ou seja, esse conjunto daqui, ele é um conjunto vazio. Ok? Beleza. Nesse número 2 aqui, eu estou pedindo para descrever, vamos colocar aqui, ó, descreva através de uma propriedade, ou vamos colocar, ó, através de uma propriedade. Ou descreva por compreensão. Esse conjunto daqui, ok? Então, reparem, não considerem esse enunciado como um enunciado de exercício. Isso daqui é só uma estrutura de treino para a gente memorizar, entender, na verdade, um pouco melhor aí essas representações. Aí o que a gente precisa aqui, no caso, é definir uma propriedade que caracterize, né, que contenha exatamente esses elementos daqui. Então, eu posso dizer, falar que conjunto A é X pertencente aos naturais, tal que X seja múltiplo, vou deixar meio abreviado aqui, de 4. E menor que 16. Reparem, ainda tem um detalhe que está faltando aí, mas a gente vê no final. X é múltiplo de 4? É, olha lá. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12. São múltiplos menores que 16, 4 vezes 4 já daria 16. O 16 aqui já está fora. Então, até aí está batendo tudo certinho. A exceção de uma coisa. O 0 também é múltiplo de 4. E o 0 não está aqui. Então, eu preciso, se eu tirei o 0 aqui do conjunto, uma forma de eu tirar o 0 aqui, ó, na propriedade, é colocando o asterisco vinculado ao conjunto numérico. Quando eu coloco esse asterisco aqui, significa que eu estou falando de números naturais diferentes de 0. Então, já estou excluindo o 0 aqui. Beleza? Seguindo aí, vamos lá? Isso daí são, imaginem cada círculo desses como sendo um diagrama de Venn. E aí a gente vai perceber que tem áreas que estão interconectadas. Você vai perceber que tem áreas que são interseções entre dois ou mais desses conjuntos. Então, vou chamar o conjunto verde de conjunto A, conjunto vermelho de B, aqui de C e aqui de D. Podendo trabalhar aí com vários assuntos. O A pode ser um tipo de esporte, pode ser natação, B, vôlei, C, futebol, enfim. O A pode ser um determinado programa de televisão, o B um outro programa. Tem várias maneiras da gente trabalhar isso e vocês vão ver lá na frente que existem várias questões clássicas de concursos que fazem exatamente esse tipo de abordagem. A gente vai trabalhar com esses exercícios lá na frente, mas já vamos começar a aprender um pouquinho aqui como destrinchar isso, que é uma das coisas mais cobradas em questões de concurso. O que eu vou fazer aqui para a gente treinar é distribuir uma série de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, 8, 9, vou botar aqui ó, 10 aqui, 11, 12, vou botar aqui ó, 13 aqui, 14 aqui, tudo do lado de fora, beleza? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam é o seguinte, se eu perguntasse quem é que pertence somente a A, são os elementos 1 e o elemento 2. Poderia ser o elemento A, o elemento B, o elemento X, o elemento Y, enfim,
O que importa é que eu entenda e consiga interpretar essa configuração daqui. Quem é que gosta somente, quem é que está somente dentro de B? Somente dentro de B é o 5. Quem é que está dentro de B de maneira geral? É o 3, o 4, o 5 e o 6. Ok? Agora, como é que eu trabalho isso na interpretação de um exercício? Numa pesquisa de tantos alunos, sabe-se que o aluno tal e tal gostam do elemento B, gostam de praticar o esporte voleibol, imaginando que isso seja vôlei. Quem é que gosta somente de vôlei? É esse camarada daqui, ó. Quem é que gosta de vôlei de maneira geral? É esse gosta de vôlei, esse gosta de vôlei, esse e esse. Só que a diferença é que esse daqui, ó, e esse daqui gostam de vôlei, e esse daqui eu tinha dito o quê? Podia ser natação, por exemplo. Gostam de vôlei e natação ao mesmo tempo. Esse que está aqui, ele gosta de vôlei, de natação, de vôlei e de futebol ao mesmo tempo. Essa galera que está aqui fora representa o quê? O pessoal que de repente foi questionado dentro da turma e não gosta de nenhum desses 4 esportes. Então, entenderam a seara de diversas interpretações aí diferentes. Então, a conjuntura de exercícios que eu posso criar envolvendo esse tipo de resolução é uma quantidade muito grande e, volto a dizer, é o tipo de questão de concurso mais cobrado em prova. Então, gravem isso, a gente vai trabalhar lá na bateria de questões com várias questões desse tipo, ok? Seguindo aí, alguns tipos de conjuntos. A gente tem uma infinidade de tipos de conjuntos dependendo das características que você defina para os elementos que vão pertencer a esse conjunto. Agora, a gente não pode deixar de fazer a ressalva do conjunto vazio, que é aquele que não apresenta elemento nenhum, tá? Ou não apresenta nenhum elemento com aquelas características, ou seja, não tem elemento nenhum que possa pertencer àquele conjunto. Ele geralmente é representado dessa forma daqui, ou dessa forma daqui, ó. Agora, não confundam que se você pegar esse símbolo e jogar aqui dentro, você vai ter esse tipo de situação aqui, ó, que está até em destaque. Esse conjunto daqui é vazio. Esse conjunto daqui é o conjunto unitário, onde o único elemento que ele apresenta é o subconjunto vazio. Ok? Reparem, conjunto vazio significa conjunto unitário, significa possuir apenas um elemento. Esse elemento pode ser um número 2, pode ser um número muito maior do que o 2, no caso o número 145, pode ser símbolo do hashtag, pode ser um sinal de exclamação, tá? Ou pode ser o próprio conjunto vazio. Beleza? O que mais que a gente pode ver? Conjunto infinito. O que vem a ser conjunto infinito? O próprio nome já está dizendo. Ele apresenta uma infinidade de números, uma infinidade de elementos, na verdade. Os conjuntos numéricos são alguns dos conjuntos clássicos que exemplificam o conjunto infinito. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, onde você começa no 0, mas você segue indefinidamente. Isso daqui não vai parar no 9 nem no 10. Você pode, qualquer número natural que você pense, sempre existirá um maior. Ou seja, ele segue aqui infinitamente. E o conjunto universo? O conjunto universo é um capítulo à parte. Por quê? O que vem a ser aí o conjunto universo? A gente utiliza muito essa expressão, mas às vezes a gente não entende direito o que significa o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto maior de todos? É o conjunto que envolve tudo de tudo? Nesse assunto da matemática, o que a gente fala de conjunto universo é aquele conjunto que envolve todas as possibilidades de elemento para o conjunto em questão. Vamos exemplificar para a gente entender isso daí melhor. Olha lá, envolve as possibilidades de elemento para serem elencadas
dentro de um determinado conjunto. Vamos ver os exemplos. Conjunto de jogadores que formarão a seleção brasileira de futebol masculino. Então, reparem, terá como seu conjunto universo o conjunto geral de jogadores de futebol do sexo masculino que sejam brasileiros. Então, olha lá. Se eu quero formar a seleção brasileira de futebol, eu preciso selecionar jogadores. Mas para selecionar esses jogadores, para eu selecionar lá aquele conjunto que vai ter 22 elementos, aqueles 22 jogadores, eu preciso extrair de um conjunto maior. Mas mesmo esse conjunto maior, ele tem que ter alguns crivos de pré-seleção. Ou seja, eu não vou buscar para formar a seleção brasileira jogadores norte-americanos, eu não vou buscar jogadores italianos ou jogadores nascidos na Espanha, eu vou buscar jogadores que sejam brasileiros, ainda que possam estar jogando lá fora, mas eles precisam ser brasileiros, eles precisam ser jogadores de futebol. Eu não vou lá na seleção de vôlei pesquisar, nos times de vôlei do Brasil, pesquisar para formar a seleção brasileira de futebol. Eu preciso que esse conjunto universo seja composto de homens, ou seja, de pessoas do sexo masculino, porque eu estou querendo formar a seleção de futebol masculina. Se eu estivesse formando a seleção de futebol feminina, o meu conjunto universo aqui já muda. Então, perceberam como é que envolve toda uma semântica interpretativa para a gente entender bem aí o que é o conjunto universo? Mais difícil não é. É só eu analisar o contexto que eu estou abordando. Relação de pertinência e relação de inclusão. Gente, o que é uma coisa e o que é outra? Pertinência está relacionando elemento e conjunto. É quando eu verifico se um determinado elemento pertence ou não pertence ao conjunto. E inclusão é quando eu analiso ao mesmo padrão de semântica, só que entre conjunto e subconjunto. Ok? Olhem para os exemplos aqui embaixo. Imaginem esse conjunto A. Quais são os elementos aqui do conjunto A? O conjunto A é composto pelos elementos 2, 4, 6, 7. Não é o elemento 8 aqui, é o elemento conjunto unitário 8. Então, olha os elementos. 2, 4, 6, 7, conjunto unitário 8 e o elemento 11. O que isso faz na minha interpretação quando eu estou trabalhando com pertinência e com inclusão? Vamos trabalhar com vários exemplos clássicos aqui e depois a gente entende um pouquinho melhor aqui coisas desse tipo. Vamos lá. 2 é elemento de A? É elemento de A. Se eu estou trabalhando entre elemento e conjunto, eu vou dizer que o 2 pertence a A. Se a gente entender bem isso, a gente entendeu bem o restante. Aqui não é difícil você decidir se você vai botar o pertence ou não pertence. A propósito, vamos colocar aqui os símbolos. Esse é aqui mais comprido, ele é pertence, e se eu riscá-lo, ele significa negação, significa não pertence. E qual é o símbolo de inclusão? É esse aqui, o está contido, que é esse C um pouquinho mais comprido, e a negação dele é o não está contido. Ok? Então, saber se eu uso pertence ou não pertence é fácil, porque eu estou vendo se ele está ali dentro ou não. A grande dúvida é saber se eu uso pertence ou está contido. Por que eu não posso dizer que o 2 está contido aqui em A? Aí é que está o grande pulo do gato. Para eu falar que uma coisa está contida, ela tem que ser subconjunto daquele conjunto referência, daquele conjunto maior. Isso daqui é elemento de A.
elemento e conjunto, eu uso a relação de pertinência. Aí agora sim eu vejo se é pertence ou não pertence. No caso é pertence. Vamos analisar isso daqui. Isso daqui não é o elemento 6, é o conjunto formado com o elemento 6. Esse conjunto ele é um subconjunto de A. Portanto, nesse tipo de situação, eu uso a relação de inclusão, ou seja, eu uso está contido ou não está contido. Então, vou botar aqui está contido. Vou voltar a bater na tecla dos 2 aqui. 2 é elemento de A, por isso eu uso pertence. E aqui eu não tenho 6 sozinho, eu tenho conjunto formado com elemento 6. Então, nesse caso, está contido a A. Tá bom? Beleza. Conjunto vazio. Conjunto vazio, ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Então, eu vou botar aqui, está contido. O 7. 7 aqui é elemento, pertence a A. E agora, gente, como é que eu trabalho com isso? Bem, se eu for comparar com essa mesma situação daqui de cima, eu diria que ele está contido, porque é um conjunto formado com o elemento 8. Mas reparem que essa situação daqui nada mais é do que um elemento de A, porque o 8 não foi posto sozinho lá. Já foi colocado dessa maneira como sendo um dos elementos de A. Olha lá os elementos, 2, 4, 6, 7 e o conjunto unitário 8. Portanto, isso daqui é uma pegadinha de prova que acaba derrubando muita gente. Isso daqui não está contido. Isso daqui pertence ao conjunto A. Beleza? Como é que seria essa situação daqui para estar contida em A? Eu teria que fazer isso daqui, um conjunto contendo o elemento, esse elemento daqui, que é o conjunto unitário 8. Então, se eu fizesse esse tipo de configuração, aí eu poderia dizer que isso daqui está contido em A. E aqui, para fechar, eu tenho um conjunto, ou um subconjunto, formado com 2 elementos, todos os 2 elementos pertencem a A. Então, esse conjunto daqui vai estar o quê? Contido em A. Gente, essa relação de pertinência e relação de inclusão é um assunto ou um subassunto da teoria de conjuntos que muita gente renega um segundo plano e acaba tropeçando aí em questões de prova, questões que não iriam te tomar tempo, não te causariam transtorno de complexidade alguma, e quando você renega isso a segundo plano, você perde alguns pontos preciosos na hora da prova. Operações entre conjuntos. Vamos lá. Dados esses conjuntos dali, tá? Criei 2 conjuntos ali, conjunto A e conjunto B. Vamos começar agora a trabalhar com a operação entre eles. Reparem, a união entre eles é dada por esse símbolo e o que eu vou colocar na minha união? Tudo que tem de elemento num determinado conjunto e tudo que tem de elemento no outro conjunto, excetuando-se ou retirando-se, obviamente, os repetecos, até porque o repeteco, de uma certa maneira, já está lá. Se o 6 tem aqui e tem aqui, eu não preciso escrever o 6 2 vezes aqui, basta eu escrever uma vez só. Na definição de união, reparem que eu cito todos os elementos que pertencem ao conjunto A, ou esse ou está muito grifado aqui, ou pertencem ao conjunto B. Por quê? Esse ou aqui está representando a minha união. Ele quer dizer que tanto faz pertencer a A ou pertencer a B, ele vai estar dentro do conjunto união, ou seja, ele vai reunir tudo. Agora, olha o que acontece com a interseção. É representado por esse símbolo, a interseção de B, só vai me servir aquilo que, ou todos os elementos que pertençam ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo.
Então, a condição aqui é que para o elemento estar na interseção, ele tem que estar em A e B ao mesmo tempo. Ou seja, esse E ele chama a atenção da interseção porque ele condiciona a obrigatoriedade de simultaneidade do elemento estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Isso vale para a interseção entre 3, 4 ou mais conjuntos. Então, está lá, ó. União disso daqui, eu vou botar tudo que está aqui e tudo que está aqui. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Se eu descobrir algum elemento em A ou algum elemento em B que não esteja aqui dentro, então significa que a minha união estaria errada. E a interseção significa elementos que têm que estar em A e B simultaneamente. Quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo? O 5, o 6 e o 9. Tem mais alguém que esteja nos dois ao mesmo tempo? Não. Então, está lá a interseção. Diferença entre conjuntos. Vamos lá. A diferença entre conjuntos significa o que está em apenas um conjunto, ou seja, está em um e não está no outro. Repare, na união, tanto faz estar em um ou outro. Interseção teria que estar nos dois ao mesmo tempo. E a diferença? Reparem esses dois conjuntos, A e conjunto B. Vou trabalhar primeiro com A menos B. Então, eu preciso dos elementos que pertençam a A, mas que, ao mesmo tempo, não pertençam a B. O 2 está em A e não existe aqui. O 3 está em A e não existe aqui. Então, A menos B está ali, representado pelo conjunto binário formado pelos elementos 2 e 3. Tem mais alguém aqui que não esteja aqui? Não, ó. O 5 está nos dois, o 6 está nos dois, o 9 está nos dois. Ok? Vamos fazer o inverso agora, B menos A, utilizando os mesmos conjuntos. Eu quero saber quem é que está aqui e que não está aqui. O 5, 6 e o 9, eu já elimino, porque na verdade o 5, 6 e 9 estão na interseção. Então, eles vão estar em ambos, né, nos dois conjuntos simultaneamente. Quem é que está aqui e que não está no conjunto A? É o elemento 7. Então, está lá, ó, conjunto unitário formado pelo elemento 7. Pertence a B, ao conjunto B, e não pertence ao conjunto A. Ainda falta a gente falar de complementar. Que é a diferença? Vamos entender primeiro o que é complementar, depois a diferença de complementar por uma diferença simples, por uma subtração simples de conjuntos. Complementar de um conjunto A em relação ao conjunto B representa o que completa esse conjunto A para torná-lo igual ao conjunto B. Gente, pensem aqui no próprio nome. Complementar entre conjuntos. Então, se eu vou complementar, olha aqui a simbologia, se eu vou complementar o conjunto A em relação ao conjunto B, imaginem algo desse tipo. O conjunto A é um conjunto menor e o conjunto B é esse maior. Então, eu vou completar o conjunto A para transformá-lo ele igual ao conjunto B. Então, para transformar o conjunto A no conjunto B, eu preciso completar com isso daqui, ó, com toda essa área daqui de elementos que está faltando. Mas para eu chegar nisso, eu preciso fazer o seguinte cálculo. O que falta daqui para chegar aqui? É essa diferença de B para A. Então, eu preciso calcular o B menos A. Agora, vamos entender o que diferencia eu fazer B menos A de fazer o complementar de A em relação a B. Algebricamente, nada. Mas conceitualmente, para que isso tenha aplicação, para que isso tenha validade, eu só posso complementar o A transformando ele no B se ele estiver contido em B. Então, para que o complementar funcione, eu preciso que um conjunto seja subconjunto do outro.
Percebam, se eu tivesse aqui o conjunto A, vamos voltar aqui um slide rapidamente. Imaginem aqui eu não conseguiria nem fazer o complementar de B em relação a A. O que é completar o B em relação a A? É igualar o B no que está faltando para chegar a A. Então, eu teria que fazer aqui, ó, A menos B. E aqui, eu teria que fazer complementar de A em relação a B, que seria B menos A. Ok, só que isso não é válido nem aqui, por um simples detalhe. Se vocês repararem, existe aqui, ó, nem o A está contido em B, nem o B está contido em A. Para que eu fizesse completar o B em relação a A, eu teria que ter o B contido em A. E não está. Olhem lá. B, eu posso dizer que B está contido em A? O 5 está aqui dentro, o 6 está aqui dentro, mas o 7 já não está. Então, já não serve. E para fazer, então, esse dependeria desse critério daqui. E aqui embaixo, para que eu completasse o A, olha lá, para que o A, imagine o A sendo esse e o B sendo esse, para que eu completasse o A, para ele virar B, o A teria que estar contido em B. Teria que estar contido em B. Vamos analisar lá? O A está dentro de B? Com certeza não. Ó. O 5 está lá, o 6 está lá, o 9 está lá, mas o 2 não está. O 3 não está. Então, A não está contido em B. Ok? Então, por isso, essa é a grande sacada entre fazer a diferença simplesmente entre dois conjuntos e calcular o complementar. Ok? Não esqueçam desse detalhe. Treinando operações. Gente, vamos treinar um pouquinho aí em exercício. Na verdade, não em exercício, em estrutura geral de exercício. O que cai geralmente em operações de conjuntos é a gente treinar a união, a interseção, a diferença. Uma questão muito clássica, né, envolve o seguinte tipo de situação. O enunciado te diz ou te fala de 2 ou 3 conjuntos quaisquer, e aí ele te dá uma relação de operações entre esses conjuntos. Por exemplo, aqui união com C, isso tudo interseção com, vamos botar aqui, ó, A interseção com B, interseção com C. Repare, ele te dá um conjugado de operações entre esses conjuntos e pede para você montar, pela representação do diagrama de Venn, um desenho que esquematize isso daqui. Essa questão, esse tipo de questão derruba muita gente em prova, mas vamos aprender o macete de como resolvê-la aqui. A gente já está ficando um pouco melhor treinado aí na questão do conjugado nos diagramas de Venn e também nesse conjugado operacional. O que eu estou pedindo aqui é que eu calcule, que eu represente como é que ficaria a interseção entre isso, A menos B união com C, e isso daqui, a interseção com B e interseção com C. Para fazer isso da melhor forma possível, vamos fazer aqui, ó, diagrama de Venn. Vou dizer que esse daqui é o A, esse é o B, esse é o C. E vamos dizer que esse contorno daqui, seja o nosso universo, seja o nosso conjunto universo. Beleza. Então,
Vamos começar a achorar isso daqui. Primeiro, tenho dois conjuntos aqui que são independentes. Então, vou fazer primeiro esse daqui. A interseção com B, a interseção com C, a interseção dos três simultaneamente, é isso daqui. Ó. Isso que está representado aqui dentro. Agora aqui, A menos B união com C, como é que fica? Primeiro eu vou fazer aqui, ó, A menos B. O que está em A e que não está em B? Vou fazer aqui, ó, uma outra representação. Isso daqui está em A. O ideal seria estar usando cores diferentes. E não está em B. Ok, já calculei ali, já verifiquei A menos B. Só que eu quero isso tudo união com quem? Com C. Então, vou juntar a isso daqui também. Ó. Todo o conjunto C. Reparem, só que isso que está aqui, ó, também está dentro de C, concordam? Então, vou juntar essa parte daqui também. Por isso, gente, que é fundamental vocês fazerem com colorações diferentes, ou pode para um conjunto risca, para outro conjunto bota ponto, para depois vocês conseguirem analisar a interseção. Nesse caso daqui, fica muito fácil. Por quê? A única interseção entre esses dois conjuntos continua sendo exatamente essa interseção daqui do meio. Essa interseção que envolve os três conjuntos. Então, eu posso dizer com tranquilidade que é comum nesse tipo de questão eles botarem alternativas com vários desenhos desse tipo para você marcar qual desenho que melhor representa. Ou então, te pedir uma resposta mais algébrica dessa maneira daqui. Ó. Eu posso dizer que isso tudo nada mais é do que A interseção com B, interseção com C, que é o que está representado aqui. Beleza? Gente, a ideia aí é só mostrar, só começar a treinar vocês quais são as estruturas que mais são cobradas e quais são as modalidades que mais vêm em concurso, em questões de prova, tá legal? Para a gente vincular não só a nossa aprendizagem teórica, como também a modalidade como isso geralmente é trabalhado, tá? Principalmente nas questões mais bem elaboradas. Ok, aí conjuntos numéricos. Vamos entrar um pouquinho aí em conjuntos numéricos? Já que a gente está falando de toda a teoria de conjuntos, vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente tem aí conjunto dos números naturais, simples, né? Começo ali do zero e vou seguindo infinitamente. É fundamental terem as reticências lá no final. Ele vai migrando de uma em uma unidade. Quando eu falo em números naturais consecutivos, significa uma bateria de números naturais que estão diferenciando apenas de uma unidade, de um para o outro. É comum a gente utilizar a expressão sucessor e antecessor, né? Sucessor para o número que vem imediatamente após e antecessor, obviamente, o número que vem que antecede, né? De maneira imediata ali, o número em questão. Conjunto dos números inteiros. Se vocês repararem, eu acabo crescendo o conjunto dos naturais. O que eu tenho aqui nada mais é do que o próprio conjunto dos números naturais, com os inteiros negativos. Então, em algum momento, né, passa-se a ver a necessidade, não vamos entrar aqui em contexto histórico, mas haver a necessidade de se trabalhar com números negativos. Tem diversas aplicabilidades, por exemplo, o valor negativo na sua conta do banco. E você ter lá R$100 negativo é totalmente diferente de você ter R$100 lá. Né? E quanto mais você se distancia do zero, maior essa diferença. Né? Ter R$1.000 positivo na conta ou estar devendo 1.000, né? A diferença é maior ainda. A gente utiliza números negativos para medir temperatura. Você estar a 20 graus acima de zero, 20 graus positivos,
É uma temperatura totalmente diferente de estar 20 graus negativos. Então, quando o aluno fala, mas eu acertei tudo, eu só errei o sinal, na verdade você acaba errando por muito se você errar o sinal, ok? Então, tem lá o conjunto dos números inteiros negativos. Reparem que no conjunto dos números inteiros, os números também vão diferenciando de apenas uma unidade entre eles. Para a direita, eu tenho os números positivos, à esquerda do zero, os números negativos, lembrando que o zero ele é neutro, ok? Então, cabe aqui uma análise um pouquinho mais pormenorizada do conjunto dos números, de alguns subconjuntos dos números inteiros. Reparem, o que significa Z asterisco? Significa conjunto dos números inteiros não nulos. Apesar dele estar representado só com Z, o ideal é representar com uma perna a mais, para diferenciar da letra do alfabeto, tá? Aqui deveria ter uma perninha a mais ali no N. Ok, então, do mesmo jeito, N asterisco também significa conjunto dos números naturais não nulos. Ali, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, Z asterisco, como é que fica ali? Significa conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, eu simplesmente iria escrever ali, ó, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, e do menos 1 já passaria direto para o mais 1, mais 2, e assim sucessivamente. Beleza? Agora, quando eu vinculo, além da ausência de zero, eu faço esse tipo de situação daqui, ó, Z asterisco e o mais. Eu estou falando de conjunto dos números inteiros positivos. Reparem, isso daqui significa inteiros positivos. Por que positivos? Porque não entra o zero e só entram os positivos, ó. Até porque o zero não é positivo. Então, começa aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Qual é a diferença desse conjunto para esse conjunto daqui? Eu vou botar um pouquinho mais aqui embaixo. Opa! A diferença daqui para cá significa que aqui não tem o zero e aqui, como eu não usei o asterisco, ele tem o zero. Então, lembrem, quando tiver o asterisco, o zero rala, o zero sai. Então, esse daqui, a diferença é que eu vou começar do zero. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, enfim. E ali segue, infinitamente. Gente, o nome desse conjunto daqui é que causa um pouquinho de confusão, mas causava, porque agora não vai causar mais. O nome dele é conjunto dos números inteiros não negativos. Ué, mas por que não é o mesmo nome lá de cima? Porque lá só entravam os valores positivos. Lembrando que eu tenho 3 tipos de valores nesse tipo de pensamento. Tenho os negativos, tenho os positivos e tenho um valor neutro, que é o zero, que não é nem positivo nem negativo. Então aqui só entravam os positivos. Não entravam nem os negativos nem o zero. Aqui só não entram os negativos. Então, o zero entra, que é neutro, os positivos entram. A única coisa que não entra aqui são os negativos. Por isso ele é chamado de números inteiros não negativos. E existe essa diferençazinha sutil entre o conjunto dos números inteiros positivos e o conjunto dos números inteiros não negativos. Se você analisar com calma ali, você vai ver que é extremamente tranquilo. Vamos agora, até para vocês praticarem, vamos fazer a mesma coisa aqui para os negativos. Ó, asterisco, não entra o zero.
e aqui eu estou pegando os valores negativos. Então, eu posso dizer que eu vou botar reticências, que ele é infinito aqui para a esquerda, e aí eu vou botar menos 3, menos 2, menos 1 e acabou. Entenderam ali? Não entra, só entram ali os valores negativos. Quando eu ia chegar no valor neutro, o conjunto já morreu. Então, esse daqui é o conjunto dos inteiros negativos. E se eu fizesse, ó, vamos fazer aqui para não ficar espremido ali, e se eu fizesse agora esse conjunto daqui, que é o únicozinho que está faltando, nele entra o zero? Entra o zero. Então, eu vou botar aqui ó, reticências, que primeiro eu tenho ali, ó, como eu estou vindo da esquerda, poderia começar do menos 4, do menos 5, então só preciso seguir a ordem. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, no caso desse conjunto, a única coisa que não entra são os positivos. Por isso, ele seria chamado de, enquanto aquele é inteiro negativo, esse daqui é conjunto dos números inteiros não positivos. Não positivos. Seguindo agora, galera, conjunto dos números racionais. Gente, números racionais são todos aqueles valores que podem ser escritos na forma de fração. Eles podem não estar escritos, mas podem ser escritos. Pô, ficou confuso? Reparem, 2/3 é uma fração, fica fácil de eu identificar. Menos 5/2 também é uma fração. Agora, número 3 é uma fração? Sim. Eu posso, ele não está escrito na forma de fração, mas eu posso escrevê-lo. Basta botar 3/1. Posso ir além. 3/1 é igual a 6/2. É igual a 18/6. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, todos esses valores são valores o quê? Racionais. Eu vou representar minimamente esse conjunto aqui através da reta. Imagine essa reta daqui, ela é infinita, obviamente, para a esquerda e para a direita. Então, eu dizer que o centro é aqui é muito relativo. Eu poderia colocar o zero aqui, ó, porque já que ela segue infinitamente para a esquerda, eu não tenho como mensurar que a medida para a direita é igual à medida para a esquerda. O que está escrito, o que está desenhado aqui, eu posso até botar a régua aqui e medir exatamente o centro. Mas isso não é a representatividade real da reta. Mas tudo bem, vou botar o zero aqui. Imaginem que eu comece a representar aqui, ó, mais 1, né, tentando manter o mesmo distanciamento ali, ó, mais 2, mais 3, o certo seria esse. E aí o mesmo padrão de distanciamento para cá, menos 1, menos 2, para cá, menos 3, e assim sigo, ó, menos 4. Reparem, onde eu encaixaria, por exemplo, o número menos 5/2? Se eu dividir 5 por 2, eu vou encontrar 2,5. Menos 2,5 estaria exatamente aqui. Ó. Então, eu posso dizer que o número menos 5/2 está aqui, ó, menos 5/2. Se eu pegar 2 e dividir por 3, olha lá, 2 dividido por 3, acrescento um zero e uma vírgula, vai dar 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. Isso daqui vai virar um ciclo, porque eu vou acrescentar um zero, então vou seguir lá. Ó. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 0,7. Então, onde é que está o 0,7? Aqui eu teria 0,1, 0,2, 3, até chegar a 0,9 aqui. Então, imagine, 0,9, 0,8, o 0,7 estaria mais ou menos aqui. Ó. Então, a representação de mais 2/3 estaria mais ou menos ali. Preciso ser exato? Não, mas eu preciso que fique claro a lógica da representação. Eu não posso, por exemplo, pegar menos 5/2 e botar colado aqui no menos 3.
eu preciso mostrar que eu tenho ciência que ele estaria no intervalo onde ele está e mais ou menos posicioná-lo ali. Ok? Beleza, gente. Então, isso é só para vocês terem uma ideia aí da representação dos números racionais na reta. Uma outra coisa que é de extrema relevância é que o conjunto dos números racionais ele é considerado um conjunto denso. E essa terminologia vem do seguinte fator: ele é um conjunto que, além dele ser infinito para a direita e para a esquerda, ou seja, não apresenta o maior nem o menor valor, assim como já era o conjunto dos números inteiros, ele também apresenta uma infinidade de valores entre dois valores quaisquer. Reparem, eu vou aproveitar essa reta aqui embaixo como se eu estivesse dando zoom do zoom do zoom. Imaginem que eu esteja trabalhando aqui entre o número 1 e o número 2. Então, aqui está o 1 e aqui está o 2. Bem, imagine que eu fragmentasse aqui em 10 partezinhas iguais, tendo o 1,1, 1,2, 1,3, até chegar aqui em 1,9. Bem, teoricamente, vocês devem estar imaginando que depois do 1,9 eu tenho 2. Então, eu vou dar um zoom nesse pedacinho daqui. Então, aqui agora, vou só fazer duas barras aqui mais compridas, porque o certo seria, isso daqui não é a continuidade dessa reta, tá ok? Imaginem que eu estou pegando um outro fragmento e dando esse zoom daqui. Então, eu tenho aqui 1,9 e aqui o 2. Só que no lugar de 2, eu vou botar 2,0 ou 2,00 e aqui 1,90. Então, eu vou ter aqui 1,91, 1,92, 93, até chegar aqui a 1,99. Então, reparem, esse 1,99 ele está muito mais próximo de 2 do que estava 1,9, que é igual a 1,90. Esse zero depois da última casa decimal não altera em nada o valor. E agora, se eu der um zoom aqui, vamos lá, vamos separar. Botei aqui 1,99 e aqui o 2, que eu estou tentando chegar. Só que agora eu vou botar 2,000 e aqui 1,990. Já deu para perceber? 1,991 até chegar aqui a 1,999. Então, gente, esse raciocínio daqui já deu para demonstrar que eu não chego no 2 nunca. Aí, se fosse aqui, antes, se fosse entre 1,1 e 1,0 e 1,1. Ora, eu posso ter, imagine que eu desse esse zoom ali, entre 1,0 e 1,1. Opa, desculpa aqui, Isso pode ser 1,10 e isso 1,00. Eu vou poder ter aqui 1,01, 1,02, até chegar aqui a 1,09. Depois, a 1,001, 1,0001 e assim sucessivamente. Então, entre dois valores quaisquer, por mais próximo que eles pareçam, existe dentro do conjunto dos números racionais uma infinidade de outros valores. E, finalmente, o conjunto dos números reais, que envolve, olha lá, x, tal que x ou é racional, que a gente já aprendeu, ou é irracional. O que são números irracionais? Números irracionais, de uma maneira geral, são números que vão apresentar lá uma infinidade de casas decimais sem apresentar qualquer padrão de sequenciamento através daquelas casas decimais. De uma maneira geral, eu vou analisar os meus números como sendo valores inteiros. Por exemplo, ali, 3 é um valor inteiro. Ou um decimal exato. O que é um decimal exato? Imagine aqui, 3,2.
Reparem que decimal exato ele pode ter uma quantidade muito grande de casas decimais. Ele não precisa se ter uma casa decimal só. Imagine aqui, ó, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 3, 9, enfim. Isso daqui continua sendo decimal exato. Se eu botar um ponto final aqui e ele tiver uma quantidade definida de casas decimais, ele continua sendo decimal exato. Eu posso ter também as dízimas. As dízimas, eu estaria tendo ali números com infinidade de casas decimais. Só que dentro disso, eu posso ter também números que vão apresentar uma infinidade de casas decimais sem um padrão de repetição. Imagine isso daqui, ó, 3,01, 3,001, 0001, agora 4 zeros. Isso daqui é um exemplo de número irracional. São números que, mesmo aplicando diversas regras, eu não consigo escrevê-lo, eu não posso transformá-lo na forma de fração. Então, se eu juntar os números racionais com os números irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais, ok? Que são, na verdade, todos os números estudados pela gente até esse nível do curso. Tá bom? Subconjuntos principais aí dos reais. Gente, quando eu estou falando de números reais, eu estou falando também de uma reta numérica, né, com aquele padrão de representação, também tendo uma infinidade de valores ali entre dois valores quaisquer. E aí eu vou começar a falar de subconjuntos, alguns subconjuntos principais ali dos reais, o que são de extrema facilidade. Como é que eu vou representar a reta numérica do conjunto dos números reais dessa forma daqui? Simples. Vou pegar aqui, ó, vou descrever aqui uma reta. Aonde eu vou dizer que esse elemento daqui está fora. O restante tudo está contido. São os reais não nulos. Eu poderia representar em termos simbólicos aqui como reais asterisco. Beleza. Agora, x maior ou igual a zero. Eu representaria aqui, ó, mesmo padrão de reta numérica, aqui a reta dos números reais, e aí pegaria aqui, ó, x maior ou igual a zero. Agora o zero entra, então vou botar aqui uma bola cheia, e entra tudo que estiver à direita dele, ó. Porque x, se for igual a zero, serve, tudo que for maior do que zero também serve. Bem, como é que seria o x maior do que zero? Seria o mesmo padrão lá de cima, com a única diferença que aqui o zero estaria de fora. Então, botaria uma bola vazia aqui, representando o zero, e aqui achuriaria tudo para a direita. Gente, o padrão embaixo é o raciocínio totalmente análogo de cima. X menor ou igual a zero é como se eu pegasse e invertesse isso daqui para cá, ó. Riscasse tudo aqui e o zero, bola cheia. X menor do que zero é como se eu invertesse esse padrão, esse último padrão daqui, ó. Invertesse aqui para o lado esquerdo, mantendo a bola do zero ali vazia, indicando que o zero não pertence àquele conjunto, tá bom? Se eu tivesse pedido reais, tal que x fosse menor do que zero, ou seja, reais negativos. Se eu estou falando de reais negativos, se eu estou falando de reais positivos, é óbvio que eu estou falando de conjunto que não tem o zero, até porque o zero ele não é positivo, nem é negativo. Isso aí. Está aí um esquema gráfico representando aí, ó, conjunto dos números naturais, todos os elementos naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, e além disso ainda tenho aqui os valores negativos. Então, naturais está contido nos inteiros, posso, né, utilizando lá o símbolo de está contido. Posso dizer que conjunto dos números inteiros
está contido nos números racionais, o conjunto dos números inteiros está contido nos números racionais, e posso dizer que o conjunto dos números racionais está contido nos números reais. Para chegar no conjunto dos números reais, eu tenho que ter o quê? A união de racionais com irracionais. Então, racionais, união com irracionais, eu vou ter o conjunto dos números reais. Intervalos, gente. Estamos fechando essa aula. Vamos falar sobre os intervalos? Intervalo, eu lido muito com intervalo quando eu estou trabalhando com o conjunto dos reais. Ou seja, o conjunto dos números reais, a única forma de representá-lo é através da reta numérica. Quando eu represento uma determinada parte do conjunto dos números reais, eu estou trabalhando ali exatamente com a questão, com o conceito de intervalos. Repare, é muito comum, é muito usual a gente demonstrar intervalos através desse tipo de representação, colchetes ou parênteses. Quando eu representar com colchetes, quando o colchete estiver voltado para dentro ali da representação, isso significa que aquele extremo está contido, que aquele extremo, na verdade, pertence àquele conjunto. Quando o colchete estiver voltado para fora, significa que aquele extremo ali está fora. Então, analisando isso daqui, esse colchete está para fora e esse colchete daqui está para dentro. Então, o 3 está fora e o 6 está dentro. Como essa é uma representação de um pedaço do conjunto, de um intervalo, vai estar dentro tudo que tiver entre o 3 e o 6. Então, tudo que tiver aqui, entre o 3 e o 6, está dentro. Sendo que o 3 está fora, então bola vazia aqui, está representado pela bola branca, e o 6 está dentro, bola preta aqui ou bola cheia. Agora ficou fácil. Vamos lá? 2 aberto em 2 e aberto em 5. Então, significa, entra o 2 está fora, bola vazia, o 5 está fora, bola vazia. Entra tudo que está entre 2 e 5. Ou seja, a partir do primeiro valorzinho superior a 2, ele já pertence a esse intervalo daqui. Beleza? Quando tiver parênteses, parênteses sempre indica intervalo aberto. Então, aqui, intervalo aberto de 8 a intervalo aberto de 12. Ou intervalo de 8 a 12, aberto em 8 e aberto em 12. Então, 8 está fora, 12 está fora. Então, mesmo raciocínio. Bola vazia, ou representada aqui pela bola branca, nesse caso, não significa que bola branca sempre representa a bola vazia, não, tá? Eu utilizei a bola branca aqui como um exemplo para representar a bola vazia. Então, 8 está fora e 12 está fora. Dentro está tudo que tiver ali. Agora, aqui tem uma situação interessante, que é do menos infinito ao mais infinito. Então, menos infinito, como eu não chego nunca nele, vai ser intervalo aberto, sempre. E aqui, intervalo aberto também. Eu posso dizer que isso daqui, faltou uma seta aqui continuando, nada mais é do que o próprio conjunto dos valores reais. Tudo de menos infinito até mais infinito, eu estou contemplando todo o conjunto dos valores reais. Operações entre intervalos. Vamos lá? Já que a gente está com a mão na massa, eu quero o intervalo aberto em 4, fechado em 8, união com intervalo fechado em 5, fechado em 9. Vamos ver como é que a gente trabalha com isso? Primeiro, representando ali o intervalo. De 4, aqui, ele é aberto em 4, ficou ali mal preenchido, então vou botar aqui, bola vazia em 4. Tá? Aí vou até 8. Em 8, a bola é o quê? Bola cheia. O 8 está dentro. Agora eu vou representar o outro intervalo.
5, fechado em 5. E fechado em 9. Está lá, ó, fechado em 9. Ok. É óbvio que, por uma questão de bom senso, é necessário que eu faça uma distribuição mais ou menos alinhada ali, né? Não sei se essa posição é exatamente a posição do 5 comparativamente à reta superior, mas o que não dá é para eu fazer aqui, ó, o intervalo onde o 4 está aqui, aí eu preencho daqui para cá, e na outra eu faço, estou analisando o 5 no meu intervalo e coloco o 5 aqui, ó. Então, nessa reta numérica, o 5 está vindo antes do 4. Isso não tem a menor lógica. Sem lógica, sem um bom senso, fica difícil de você chegar aqui na reta resposta. Vamos lá. Então, coloquei aqui 5 fechado, 9 fechado. Eu estou trabalhando com uma união entre esses dois intervalos. Então, significa que tudo que tem um vai entrar e tudo que tem no outro também. Então, olha lá, ó. Eu desço aqui e vou descer, ó, não aqui nem aqui, vou descer aqui, ó, no outro extremo. Dessa forma, eu pego toda essa partezinha aqui, ó, que só tinha no primeiro intervalo, e pego toda essa partezinha daqui que só tinha no segundo intervalo, além dessa área daqui que era a interseção entre os dois. Como eu estou pedindo a união, eu tenho que pegar tudo. Então vamos lá, ó. Desço 4 aqui e desço 9 aqui. E vejo se não tem nenhuma quebra aqui na sequência. Você vê que aqui, ó, eu vou até chegar aqui, depois eu continuo até chegar aqui e sigo. Não tem nenhum buraco aqui nesses intervalos. Então, tá lá, ó, resposta intervalo de 4 a 9. O que a gente precisa é analisar agora os extremos. Não basta eu dizer que é do intervalo de 4 a 9, tá? Mas é aberto em 4? Reparem, o 4 ele não pertencia a nenhum dos conjuntos. A esse o 4 nunca teve e nesse daqui também não, ó. Porque o 4 aqui é uma referência, mas é intervalo aberto em 4. Então, aqui o 4 vai ficar bola vazia. Então, intervalo aberto. E o 9? Ah, o 9 estava dentro. Ó. O 9 estava dentro desse daqui. Se o 9 está dentro de pelo menos um dos dois intervalos, ele vai estar na união. Portanto, bola aqui, bola cheia. Bola cheia. Está lá, resolvido o exercício. Treinando operações entre intervalos. Isso daí a gente vai treinar na nossa sequência, nos nossos exercícios. Mas só para a gente destrinchar mais um pouquinho aí para a galera ficar craque, vamos supor que eu coloque um intervalo que seja um intervalo aberto de 3 até um intervalo aberto de 10. Aqui eu coloque um intervalo que vá de 4, fechado em 4, e fechado em 8. Fechado em 8. E aqui eu coloque mais um intervalo que vá de, vamos botar aqui, de 2, tentar botar o 2 aqui um pouquinho para fora, fechado em 2. Tem que estar alinhados todos aqui, ó, na mesma, fechado em 2 e aberto, tem que ser alguma coisa aqui entre 4 e 8, vamos botar aqui 6, e aberto em 6. Aqui tudo, nesse caso ali tudo, mais os intervalos, mais os extremos, e aqui tudo. Bem, só para a gente ficar craque aqui, como é que eu represento esse intervalo? Aberto em 3 e aberto em 10. Tá lá. Esse daqui, fechado em 4
e fechado em 8. E aqui, fechado em 4, fechado em 8. E aqui, fechado em 2 e aberto em 6. Vamos imaginar que eu pedisse a vocês para encontrar a interseção dos 3 conjuntos ali, dos 3 intervalos, de todos os 3 ao mesmo tempo. Ou seja, se eu já estou falando interseção de 3 conjuntos, é porque são dos 3 ao mesmo tempo, ok? Bem, interseção tem que estar contido em todos. Então, olha lá, eu já posso começar a análise aqui desse menor, ou desse que está mais centralizado aqui, digamos. Então, ó, vou descer aqui, ó, uma reta até esse final daqui, ó. E já escrevo aqui, ó, 4. Depois eu analiso se é bola cheia ou bola vazia. 4. Óbvio, o que está aqui entre o 3 e o 4 pertence à interseção desse primeiro com esse terceiro intervalo, mas já não serve para a interseção de todos. Caso pedisse a interseção só dos dois, serviria esse pedacinho aqui, ó, entre 3 e 4. Entre 2 e 3, ó, imagina que o 3 esteja nessa direção, só existe elemento para esse terceiro intervalo. Não existe para mais ninguém. Aonde mais que eu vou traçar? Vou traçar aqui, ó. Por que eu vou traçar aqui? No 6. Porque daqui do 6 até o 8, existe até interseção entre os 2 primeiros intervalos. Mas como a interseção tem que ser entre os 3, aqui já não serve. Tá bom? Então, vamos lá? Eu posso dizer aqui, ó, que vai de 4 a 6. Agora, o 4 pertence a esse e a esse? Sim. Então, o 4 aqui vai ser bola cheia. O 6 tem que pertencer aos 3. Ó. O 6 está dentro desse, pertence a esse, e aquele é bola vazia. Ó. Ele ficou aqui como bola vazia. Então, se ele não pertencer a um, não pertence à interseção. Então, está aqui bola vazia. Está lá a representação. Se eu quisesse escrever, seria intervalo fechado de 4 a aberto em 6. Beleza, galera? Gente, a gente trabalhou com uma série de itens aí sobre conjuntos e na próxima aula a gente vai trabalhar com uma bateria bem bacana aí de questões de concurso, de questões diversas, de questões de provas, questões fáceis, questões médias, difíceis, questões que são clássicas, né, e trazer uma série aí de detalhes na resolução das mesmas. Um grande abraço, até a próxima!